Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou começar uma nova série de vídeos aqui ensinando, dando algumas dicas sobre programação, inclusive aqui sobre front-end, back-end, e vamos lá então. O intuito desse vídeo é ele ser um vídeo rápido e direto, então eu não vou ficar enrolando aqui, eu já vou direto ao ponto. Então, eu criei aqui na minha área de trabalho uma pasta chamada Centralizando, e essa vai ser a pasta do nosso projetinho aqui, basicão. Eu já tenho ela aqui carregada no VS Code, e basicamente eu vou colocar um novo arquivo chamado, pode ser index.html. Não importa no momento, vou deixar aqui o meu próprio VS Code preencher aqui para mim, não importa também, o que importa é agora. Eu vou ter duas divs, tá? Uma div que vai ser a container e uma div dentro dela que vai ser a content. Então, basicamente, essa daqui é a pai, essa é a filha. Então, eu vou ter uma class chamada container e eu vou ter uma filha aqui que eu vou dar o nome da classe de content. Beleza? Basicamente é isso. Então, eu vou ter o style aqui para a gente poder aplicar o CSS. E a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma cor em tudo aqui para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, aqui no body, eu vou colocar um background color vermelho. Tá? Então, deixa eu só já abrir aqui para a gente ver o que está acontecendo, né? Vermelho, perfeito. Então, o que vai acontecer aqui agora também? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma cor aqui no container, então, ponto container, background color, vou colocar um azul, perfeito, vamos ver como isso ficou. E percebe, pessoal, que não apareceu nada porque eu não tenho nenhum conteúdo aqui dentro. Então, eu vou escrever aqui conteúdo. Beleza? Para ele aparecer e perfeito. Percebe que ele ficou com uma margem. Para a gente tirar essa margem ela já vem de padrão do próprio body. Então, basicamente, a gente tem que vir aqui no body e colocar a margem 0. Beleza? Isso vai resolver o problema por enquanto. Perfeito. Então, eu já tenho aqui body com vermelho, container com azul e faltou o content. Então, pessoal, a gente tem que imaginar o seguinte. Eu quero colocar, né, essa div chamada, que tem um nome aqui de conteúdo, né? Que ela leva esse valor conteúdo aqui no meio, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse conteúdo aqui de outra cor para a gente enxergar. Background color, deixa eu pensar uma cor, deixa eu ver, pode ser essa daqui. Beleza. Então, olha só, eu coloquei branco aqui e o que acontece? Ela está cobrindo, simplesmente ela está preenchendo todo o widget do container aqui. Então, por isso que o azul do container não está aparecendo. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu preciso que o meu container ele venha até o final da página, tá? Imagine que a gente esteja fazendo uma tela de login. E neste caso aqui, por exemplo, eu preciso que este conteúdo aqui ele fique basicamente aqui no meio, onde seria os inputs para a pessoa fazer o login. Então eu vou chegar aqui, eu preciso que o pai ele tenha um height, um tamanho, né, uma altura até aqui. Então como que eu faço isso? Então basicamente o pai é o container. Então eu preciso falar que o height dele é 100 VH. Então olha o que vai acontecer. Boa. Falei que é sem VH. O que acontece com sem VH? Sem VH ele vai pegar aqui a div, né, no caso o container, e ele vai ir até o final da tela, né? Então aqui, pessoal, o que acontece? Eu preciso fazer este conteúdo vir aqui e depois fazer este conteúdo vir para o meio. Tá, a primeira coisa eu vou usar aqui o display flex. Então eu vou usar no container, no pai. Eu vou usar o display flex no pai. E assim eu vou estar aplicando em tudo que tem aqui dentro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui display flex, só para vocês entenderem o que esse flex vai fazer. Ele vai ficar meio bugado agora, mas não liguem, beleza? Ele ficou desse jeito. Se eu tivesse, por exemplo, dentro do container mais um content, olha só o que ia acontecer. Ia ficar um do lado do outro. Se eu tirar o display flex, olha o que vai acontecer. Vai ficar um debaixo do outro. Então aqui o display flex ele vai me dar uma movimentação diferente. Então eu vou deixar aqui embaixo display flex, certo? E eu vou tirar aqui o conteúdo aqui. Então o display flex aqui dentro do container está aplicando nas classes que são filha do container, beleza? Então são essas daqui que ele está aplicando. O que a gente vai fazer?
Assim que a gente usa o Display Flex, existem algumas coisas que a gente pode usar, como por exemplo, Justify Content, Align Items, que ele faz a gente conseguir movimentar um determinado elemento na página. Então, no caso, isso só vai funcionar porque eu primeiramente defini que o display é flex. Então, eu tenho um comando aqui chamado Justify Content, eu posso alinhar ele aqui, por exemplo, no center. No caso, no centro. Isso vai acontecer, ele veio no centro, ele movimenta para cá. Como também eu tenho aqui, por exemplo, para ele ir para o final, que no caso é o end. Ele foi lá para o final. Como eu também tenho o start, ele vai vir para o começo. Isso aqui, pessoal, só está funcionando porque eu defini o Display Flex. Tá? Isso aqui é uma propriedade do Display Flex. Então, no caso, eu vou deixar Center e beleza, ele movimentou para cá. Agora eu preciso fazer esse conteúdo vir para o meio. E eu tenho outro que movimenta dessa forma, que é o Align Items. Então, coloquei ele Align Item Center e ele moveu aqui para o centro. Então, basicamente aqui também, já aproveitando, eu posso colocar Flex Start, que ele vai ficar em cima. E aqui como exemplo também Flex End, que ele vai lá para o final. Então, no caso, eu vou deixar aqui como Center. E pronto, pessoal. Basicamente, eu centralizei uma div aqui, né? Então, simulando aqui poderia ter o meu input, o meu outro input aqui, por exemplo, do password, aqui, por exemplo, do e-mail, password, um botão, né, para ser o entrar, por exemplo. Aqui é um exemplo muito básico, muito bobo. Então, aqui, por exemplo, eu estou centralizando as informações aqui para a pessoa entrar, por exemplo. É claro que aqui eu não estilizei. Aqui foi um exemplo bem simples, mas com o Display Flex aqui você consegue movimentar os itens na tela. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.